Tudo bem? Aqui é a Gadione Freitas do canal Sexualidade e Intersecções. Então, gente, hoje a gente vai começar a falar sobre sexo gonodal, que é seguindo aquele combo que a gente propôs, né, na semana passada, onde a gente dividiu a questão do sexo no ser humano, a manifestação e as características, né, em 3 grandes combos. Primeiro, sexo social, que tem a ver com as questões sociais, sexo psicológico, onde fica a identidade de gênero e as questões psicológicas, e o sexo biológico. Daí na semana passada a gente deu início a isso. A gente falou de um recorte do sexo biológico e de sexo genético. Hoje a gente vai falar de sexo gonodal. O sexo gonodal é aquele que é presente nos tecidos reprodutivos. É que aparentemente, e o que a gente estuda mais na biologia básica é a gônada, né, testiculada, o testículo, que é responsável pela produção de testosterona e dos espermatozoides, né, as células germinativas e reprodutivas, e o tecido ovariano ou ovário, que é responsável pela produção de progesterona, estrogênio e das células reprodutivas, né, ovário e os ovócitos, né? Só que isso é o básico. Quando a gente vai fazer um recorte dentro da parte gonodal, né, dos tecidos gonodais, a gente vê que tem um espectro maior. A gente vê que esses são o que acontece na maior parte das vezes e está presente nas pessoas que não têm nenhuma incongruência no seu sexo biológico. Lembrando que sexo biológico é genético, gonodal, genital, né, hormonal, fenotípico, que é o físico, e ainda genital interno. Então é um combo bem grande que a gente vai estudar durante esse período, né? Eu tô com a minha colinha, como sempre, né? Porque eu vinha só falando de coisas científicas. Então, saindo desse recorte, a gente tem, dentro do sexo biológico, dentro das gônadas, nós temos a ovotestes, né? A ovoteste é quando tem a presença dos 2 tecidos, tanto o tecido gonodal, testiculado quanto ovariano. Então eles estão presentes na mesma célula na pessoa, né? Isso pode acontecer tanto na pessoa que tem um cariótipo XX, quanto nos mosaicos que a gente falou semana passada. Para você que não assistiu, eu vou ter o link aqui falando sobre sexo genético, quanto em pessoas XY. Só que quando o cariótipo é XY, tem um problema, né? Que a taxa dessa glândula ser cancerígena é muito alta, então a gente muitas vezes acabam tirando essa glândula tal, só que assim, é alta, não significa que todos vão ter, mas nos outros casos não. Nós temos também o tecido reprodutivo indiferenciado, quer dizer, quando essa gônada não é nem testículo, nem ovário, nem ovoteste, ela não se diferencia, ela não tem função. Essas células, elas podem aparecer, essa glândula no caso, em pessoas que são XY, XX ou XXY, tá? Nos outros casos que a gente falou no vídeo passado. E também temos o tecido reprodutivo digenésico, né? Que é quando o quê, gente? Quando essa pessoa tem um testículo ou tem um ovário e ele não funciona como deveria. Ele é digenésico, né? Que é aquela, como a gente chama de gônada digenésica, né? Ou disgenesia gonodal. Ela também é presente em pessoas com os inúmeros cariótipos que a gente já falou no vídeo passado. O importante da gente salientar aqui, que é uma coisa que eu venho sempre falando, é que assim, quando a gente está falando dos recortes existentes dentro do sexo biológico, a gente não usa o termo nem homem nem mulher, justamente porque esse termo é carregado de significados e significantes sociais. Como a gente está falando só do recorte biológico, a gente não entrou na questão social e muito menos na psicológica, o máximo que a gente usa é masculino e feminino, né? Não, a gente não usa outro termo que não seja esse. E é importante que quando a gente vai estudar isso, né, a gente não coloca juízo de valor, como eu já disse, nem homem nem mulher, a gente lida como seres humanos. Né? E a gente pensa, nossa, mas eu nunca ouvi falar isso. É óbvio, se você for estudar biologia básica, biologia de ensino médio, não vai ter esse tipo de coisa. Às vezes um ou outro livro tem. É mais assim, um curso mais intensivo, uma genética clínica e médica que acaba estudando, uma citologia mais aprofundada, né?
E a maior parte das pessoas não procuram saber disso, porque são pessoas que são cisgêneras, são pessoas que são heterossexuais, né? Ou tem as duas condições coexistindo juntas, então não vão querer procurar sobre isso. Porém, quando uma pessoa tem uma condição transexual, transgênera, ou tem uma condição intersexual, a pessoa ela tem uma visão de si, ela está buscando se autoconhecer, ela vai buscar recursos, vai buscar ajuda interior e exterior, vai buscar especialistas. Então se faz essa análise, né, que vai além do psicológico e do social, que é analisar seu corpo inteiro. Então nessa análise do corpo inteiro a gente descobre várias coisas. Então é analisado todas essas gamas de fatores que a gente falou. Por isso que precisa saber disso, né? Então se você é uma pessoa cisgênera, ou heterossexual, ou mesmo acontece muito com as vezes homossexuais que não entendem isso e falam algumas asneiras em relação a pessoas intersexuais, outras, entenda isso, estude, procure fontes, questione sempre, tá? Que esses dados, gente, são dados científicos, assim, quando você estuda, você vai se esclarecendo, vai abrindo a mente. E assim, eu espero que nesse vídeo a gente consiga explicar o que seria o sexo gonadal, né? Que é isso que a gente encontra nas gônadas, tá bom? No que não é esperado no sexo masculino, é o testículo, que é esperado no sexo feminino é o ovário. Só que isso é o que é esperado. Acontece na maior parte das vezes? Acontece. Mas existe aquela porcentagem que a gente apresenta tanto no caso de pessoas intersexuais, que tem outras formas de ter essas gônadas, como disse, né? Então por isso que é bom a gente sempre estar prestando atenção e estudar isso. Tá bom? E pra gente finalizar aqui, eu espero eu ter esse vídeo foi um pouco mais formal, né? Não foi tanto assim, eu brincando, tal, porque é um assunto muito sério, né? Mais pra frente eu vou ver se eu faço algum outro vídeo falando sobre a minha própria experiência pessoal e adentrar sobre outras questões que vocês podem trazer, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aí embaixo, tá bom? Mas esse combo ainda vai ter mais uns 2 ou 3 vídeos falando sobre essa multiplicidade encontrada dentro do sexo biológico e esses recortes, tá bom? E o próximo tema vai ser sexo genital, tá? Que eu vou falar sobre como é a formação da genital e como ela se dá e o que a gente pode encontrar, tá bom? Então, beijão, até a próxima, né? E a gente se fala, a gente se vê aí, hein? Não esqueçam de curtir o canal, tá? De curtir o canal, né? De se inscrever no canal, de curtir o vídeo e compartilhar. Beijo, beijo.